Meus prezados e queridos irmãos, nesse momento eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço para cada um dos meus amigos, dos meus alunos, que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Nós temos a oportunidade de poder estar estudando uma lição muito importante, a lição de número 11 aí da série de lições desse último trimestre do ano de 2024 da CPAD. A lição de 15 de dezembro de 2024, que tem como título a promessa de provisão. Esse é um tema bastante interessante, porque nós temos aqui a oportunidade de estudar sobre um Deus que ele é provedor. É aquele Deus que ele cuida de toda a sua criação e não seria diferente com o ser humano. Daí esse ensinamento de Jesus sobre a provisão. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O textual da nossa lição, eu vou apenas lê-lo, pois ele vai reaparecer aí na leitura bíblica em classe. Ele nos apresenta o seguinte: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto a vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A verdade prática da lição nos apresenta: o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as necessidades, ou as nossas necessidades, físicas, emocionais e espirituais. Esse texto eu acho bastante interessante, aqui o que o comentarista ele coloca na verdade prática, porque aqui está nos trazendo o ensinamento de que o nosso Deus, de que Cristo, ele se preocupa com todas as áreas da nossa vida. É necessário que nós tenhamos essa consciência de que Deus, em Cristo Jesus, ele se interessa não apenas pelo nosso espírito, mas pela nossa alma e também pelo nosso corpo. E quando a lição ela traz como título a promessa da provisão, nós temos aqui Deus se mostrando como Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas, que é um Deus que ele cuida de todas as suas criaturas, e de uma forma muito especial do ser humano, que foi feito à sua imagem e à sua semelhança. Então é necessário que nós estejamos descansados de que Deus ele é um Deus que cuida de cada um de nós. E é claro que aqui o ensinamento que nós iremos ver aqui a partir da leitura bíblica em classe, que está aí no livro de Mateus, capítulo de número 6, o verso de número 25 ao 31, nós temos aqui Jesus ensinando aos seus discípulos. Esse é um ensinamento dado àqueles que estavam ouvindo os ensinamentos de Jesus, mostrando para eles o quanto Deus ele cuida do ser humano, das suas criaturas, e a consciência é que, principalmente aqueles que servem a Deus, os que conhecem a Deus, deveriam ter quanto é a provisão divina. Aí na leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 6, verso 25 ao 31, o verso 25, para repetir aí o textual, nos diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Que é uma pergunta retórica. É interessante que Jesus aqui ao estar ensinando aos seus discípulos, os seus ouvintes, ele está tratando exatamente da questão da ansiedade. Algo que, de uma certa forma, faz parte da natureza humana. Porém, quando o Senhor está trazendo esse ensinamento aqui, ele não está falando de uma mera ansiedade, aquela ansiedade que é comum ao ser humano por ser um ser de expectativa. Isso aumenta à medida que ele vai tendo consciência do mundo à sua volta. Quando criança ele não tem tanta expectativa, e para mim eu penso que a ansiedade o aumento da ansiedade, ou a ansiedade em si,
ela está ligada diretamente à questão da expectativa do ser humano. Uma criança, como é um ser ainda no seu estado ainda de pureza, podemos dizer assim, ela não alimenta grandes expectativas. E o que nos leva a sofrer mais são exatamente as nossas expectativas. Quanto mais expectativa você tem, mais você está sujeito à ansiedade. A ansiedade faz parte da vida de todo ser humano, porém o ensinamento de Jesus aqui, quando ele diz aqui, por isso vos digo, não andeis cuidadosos, algumas versões, a maioria das versões falam ansiosos, não andei ansiosos quanto à vossa vida. Aqui não é que Jesus esteja condenando um sentimento que é natural no ser humano, que é esse sentimento de estar preocupado, a ansiedade, a preocupação por alguma coisa. Não é necessariamente isso. A ideia aqui da ansiedade que está sendo evocada aqui por Jesus diz respeito a aquela situação na qual a pessoa ela anda sofrendo antecipadamente como se Deus não estivesse no controle das coisas. Sabemos que é bíblico, que você tem que batalhar pelo pão de cada dia, tem que trabalhar. A Bíblia cita inclusive que o preguiçoso deveria aprender com a formiga a trabalhar, a juntar comida. E em todo momento a Bíblia fala sobre o trabalho, você trabalhar se for preciso, dia e noite, para não ser pesado a teu irmão. E a necessidade de você ser vigilante, de você lutar pela vida, isso faz parte da natureza humana. Porém, o que a Bíblia, o que Jesus está ensinando, é contra aquela ansiedade que a pessoa deixa de confiar na provisão divina, como se Deus ele não tivesse controle sobre a sua criação e, mais especificamente, controle sobre a vida daqueles que o servem. Então, esse tipo de ansiedade, você viver como se Deus ele não tivesse o controle da sua vida, isso mostra falta de fé. Isso mostra falta de confiança na provisão divina. Então, o que Jesus está trazendo aqui como ensinamento é exatamente a necessidade de que as pessoas não cheguem ao ponto do desespero de achar que Deus não está vendo essa situação. Seja lá o que você esteja passando, uma enfermidade, um desemprego, seja qual for a dificuldade na sua vida, a falta de um pão, do alimento, você deve entender que Deus ele é soberano e ele não perde o controle das coisas. Então em relação a essa ansiedade, falta de fé, de descansar em Deus, é esse tipo de ansiedade que Jesus está chamando a atenção para que os seus discípulos, seus seguidores, aqueles que o conhecem, eles não deixam se vencer por esse tipo de ansiedade, a ponto de não enxergar um Deus que provê todas as coisas. Então é nesse aspecto, mesmo porque o próprio Jesus ele disse que ele estaria conosco. Nós teríamos dificuldades no mundo, mas ele estaria conosco e ele está conosco. Então é para isso que Jesus está chamando a atenção. Portanto, ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, mesmo porque nós não temos controle sobre a nossa vida. E aí ele vai especificar 2 elementos básicos para a subsistência humana, que é o comer e o beber. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, o líquido e o alimento sólido, que são os alimentos aqui representados dessas duas formas, tudo aquilo que o homem se alimenta. Então aqui Jesus está dizendo a vocês, não fiquem desesperados quanto ao futuro, se vai faltar água, se vai faltar o pão. O pão aqui é um símbolo, é o alimento, representa o alimento sólido.
Não, vocês não devem ficar desesperados como se vocês fossem morrer de fome ou morrer de sede, porque diante de uma seca, diante de uma dificuldade que aparentemente não tem saída, porque eu estou no controle de tudo. Então é exatamente isso que ele quer dizer. E aqui ele está falando exatamente para pessoas que ele está ensinando sobre Deus. Então, para nós cristãos, se o mundo lá fora, ou seja, as pessoas que elas não têm conhecimento de Deus, elas não creem na provisão de Deus, mesmo porque não conhecem a Deus como nós conhecemos, nós, enquanto povo de Deus, enquanto igreja do Senhor, nós temos ensinamentos da palavra de Deus, de que nós servimos a um Deus que ele tem tudo sob controle. Ele está no controle de todas as coisas e nada foge do seu controle. Então, sendo assim, a nossa preocupação ela deve ser dentro da medida normal a qualquer ser humano, a qualquer mortal que tenha a sua preocupação dentro daquilo que naturalmente ameaça a sua sobrevivência, mas não a ponto de vivermos desesperado na vida quanto àquilo que nós vamos comer e que nós vamos beber, uma vez que nós já fizemos todo o esforço em trabalhar, em fazer a nossa parte, coisa que não está mais, não depende mais do nosso esforço físico. Porque se algo está faltando, mas não por falta de empenho da minha parte, eu tenho que descansar em Deus. Mas e se não chover mais, o que eu vou fazer? Eu moro num lugar seco. Gente, nós temos que descansar em Deus. Porque certamente o Senhor, ele entra onde nós não conseguimos mais, quando o homem não consegue mais resolver o problema, quando algo foge da capacidade humana, nós temos que ter uma fé inabalável de que Deus ele está no controle de todas as coisas. É nesse aspecto que o Senhor está ensinando aos seus seguidores que eles não deveriam ficar cuidadosos, ansiosos pelas suas vidas quanto ao que havia de comer ou de beber, no aspecto que está pensando como tem pessoas que infelizmente elas estão vivendo, não vivem o hoje, já estão vivendo não só o amanhã, já estão querendo viver anos à sua frente, o que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos. A Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal. Você tem que viver o dia de hoje na dependência de Deus, na graça de Deus, lutando, batalhando, mas sabendo que o amanhã, ele pertence a Deus. Então amanhã pertence a Deus, eu vou cruzar meus braços? De jeito nenhum. Aquilo que vem à tua mão para fazer hoje, faça com todas as tuas forças, com todo o teu empenho. Dedique, economize, procure investir, mas o amanhã não te pertence. O que vai acontecer amanhã, o que vai deixar de acontecer, isso compete só a Deus. E se porventura amanhã você não tiver o pão, não tiver a água, saiba que Deus ele é um Deus que provê. E aqui a ideia do texto é mostrar exatamente esse ensinamento de Jesus como aquele Senhor que provê todas as coisas, na necessidade do homem descansar em Deus. Portanto, ele vai trazer esse ensinamento: não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Ou seja, não fiquem preocupados além da conta pelo que você vai comer, o que você vai beber para alimentar o seu corpo físico, nem também pelo que você vai vestir, no caso, as vestimentas, com o que você vai cobrir o seu corpo. Se me faltar o calçado, me faltar uma roupa, o que eu vou fazer? Não, você deve batalhar pela vida, mas Deus, ele cuida de nós. Deus, ele dá o alimento
aos animais, ele dá roupagem às plantas, às flores do campo, sem que elas nada fazem, inclusive nada façam para isso, já que são seres inanimados ou que não se movimenta para isso, principalmente uma flor, uma erva do campo. Mas o certo é que Deus cuida de toda a sua criação. Então aqui o Senhor ele vai trazer aqui ensinamentos, pegando elementos da natureza, para poder trazer uma lição do cuidado de Deus pelo ser humano. Portanto, ele diz, olha, não fique preocupado com o que é haver de comer, com o que é haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, quanto o que é haver de vestir. E aí ele faz uma pergunta aqui retórica. Não é a vida mais do que o mantimento? Ou seja, você está preocupado com o alimento. Mas, se você não tivesse vida, de que adiantaria o alimento? Você só se alimenta porque você tem vida. E a vida tem mais valor do que o alimento. Por quê? Porque um morto não se alimenta. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que Deus, ele é o dono da vida. Então aquele que tem poder para criar a vida, aquele que sustenta a vida, não teria capacidade de providenciar o alimento, sustento, o pão de cada dia, não faria com que a terra produzisse o fruto dentro desse contexto aqui agrícola. E na atualidade, se Deus ele te dá a vida, ele sustenta a tua vida, ele te deu vida, ele também não te dará a provisão para que você possa se alimentar para sustentar essa vida biológica, vamos dizer assim. Então essa é uma parte da pergunta que eu acho bem profunda. Não é a vida mais do que o mantimento, não tem mais valor do que o mantimento, e o corpo não é mais importante do que a vestimenta. Ou seja, qual o valor da vestimenta se não houver um corpo? E Deus é tanto aquele que cria a vida, a parte imaterial, como aquele que cria o corpo e coloca uma vida dentro desse corpo. Então o Deus que dá a vida e que criou o corpo, ele é suficientemente capaz de alimentar esse corpo e também suster essa vida e também vestir esse corpo, porque a vestimenta não é mais importante do que o corpo. O alimento não é mais importante do que a vida. Então, ou seja, se o mais importante Deus te deu, que é a vida, que é o corpo, por que você ficar desesperado quanto ao que comer, desesperado quanto ao que vestir, se você tem um Deus, que é o Criador da vida, que é o Criador do seu corpo? É isso que Jesus está ensinando. Ou seja, você tem um Deus que sustenta a sua vida, sustenta o seu corpo, e certamente ele há de prover o necessário para manter a tua vida e também para cuidar do teu corpo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui me faz lembrar de um romance, só do título em si, que fala sobre a mão e a luva. Eu li há muitos anos atrás mesmo. E eu acho interessante, acho que tem mais de 20 anos, eu acho interessante porque aqui o texto ele cabe muito bem dentro dessa ideia de que a vida é mais importante do que o alimento e o corpo mais importante do que a vestimenta, porque infelizmente, principalmente na época atual, existem pessoas que elas valorizam tanto a aparência, uma roupa bonita, elas valorizam tanto, inclusive, um corpo escultural, mas elas não valorizam o mais importante, por exemplo, que é a vida com Deus, a vida espiritual com Deus. Elas não valorizam, por exemplo, a saúde, o cuidado com a sua saúde.
elas se preocupam com o alimento, em comer todo tipo de alimento, em encher a pança, se preocupam mais com o alimento do que com a sua própria vida mesmo, a sua saúde. E quantas pessoas estão destruindo a sua vida biológica porque elas não valorizam a vida o tanto quanto ela valoriza o comer, o satisfazer aí a concupiscência da carne, aí a glutonaria, o comer tudo aquilo que lhe apetece. E na verdade são pessoas que valorizam mais o alimento do que a própria vida. Ou às vezes alguém que gasta dinheiro comprando roupas caras para poder estar dentro do padrão da moda, mas não cuida da saúde, por exemplo. De que adianta eu ter um guarda-roupa cheio de roupas novas, atuais, da moda, sapatos caros, por exemplo, se eu não tenho um pé para calçar? De que adianta uma luva se eu não tiver a mão para eu calçar essa luva? Estão entendendo? Em termos metafóricos. Então é necessário que nós entendamos a ordem dos valores das coisas. E é que o ensinamento de Jesus é exatamente esse, para mostrar que o que há de mais importante é aquilo que nós recebemos da parte de Deus, que é a vida, que é o nosso corpo. E, portanto, essas coisas são mais importantes e nós devemos cuidar, inclusive, valorizar mais a nossa vida, e aí entenda a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, o nosso corpo físico, a integralidade do ser humano, espírito, alma e corpo. Isso tem mais valor do que uma roupa cara, uma roupa de marca, do que uma comida para ostentar pratos caros, que às vezes prejudica a nossa própria saúde. E ao mesmo tempo o Senhor está dando ensinamento que o Deus que nos deu a vida e que criou o nosso corpo é o Deus também que sustenta a vida e o Deus que cuida do nosso corpo, e é claro, não eximindo aí também a nossa responsabilidade, que devemos sim cuidar da vida que Deus nos deu e do corpo que Ele nos deu. E aí o verso 26 é interessante demais. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam nem cegam. Ou seja, as aves não semeiam, não tem a época da colheita, não ajuntam em celeiros como os homens fazem, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Ou seja, as aves não semeiam, não saem aí plantando, regando a terra, não tem a época de estar colhendo, de guardar no celeiro. Ela simplesmente, uma ave, amanhece o dia, ela sai por aí voando na sua liberdade, e o Criador se encarrega do sustento de uma ave dos céus. Então Jesus está dizendo, olha uma ave do céu. A ave, ela não semeia, ela não cega, não ajunta em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Ou seja, o Criador, vosso, que é o Criador dessa ave, alimenta. E aí ele vai e faz uma outra pergunta retórica. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Essa ave, que pode viver meses, que tem vários predadores, que não é feita a imagem e semelhança de Deus, de uma pequena ave, imagine aqui um beija-flor, menor que você puder imaginar, Deus cuida de um beija-flor, dando uma flor para que ela tire o seu alimento e produza também alimento, e ela não tem consciência. Você não vê nenhuma ave, nenhum animal, nenhum outro ser criado por Deus, que não seja o ser humano, ele entrando em crise existencial, se amanhã ele vai achar o que beber, o que comer. Não. Simplesmente o animal ele vive um instante e Deus cuida das aves dos céus.
E aqui Jesus faz exatamente vocês. Será que vocês não têm mais valor, vocês que foram feitos à imagem e semelhança de Deus? Vocês que têm consciência de que todos esses seres, as aves do céu, por exemplo, não plantam, não colhem, não juntam em celeiro, mas elas são sustentadas. Vocês sabem disso, vocês têm consciência disso. Então, se Deus cuida de uma ave que não faz nada, ela não conseguiria produzir o seu alimento, ter ciência para fazer essas coisas, imagine cada um de vocês. A ave tem o trabalho, claro, de procurar o alimento. Ante isso, ela tem que fazer alguma coisa. Mas é Deus quem dá o sustento à ave. Nós temos o trabalho, temos que trabalhar mesmo. Deus fez o homem para o trabalho. Mas nós temos que lutar até onde nos compete. Tem coisa que não depende da gente. Nós temos que aprender a descansar em Deus naquilo que nós dependemos de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Ó, vocês têm bem mais valor do que uma delas, dessas aves. Aí verso 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, com toda a ansiedade, quem de vocês poderá acrescentar um côvado ou um palmo, dependendo das versões bíblicas, à sua altura? Aqui é interessante porque o texto está dizendo o seguinte, olha, a ansiedade não vai acrescentar nada à vida de vocês. Estar ansioso demais é como você querer acrescentar, suponhamos que você tenha aí 1,60 m e gostaria de ter 1,75 m. Palmo, 1,80 m, vamos colocar aqui um palmo, uns 20 centímetros, um palmo, depender da mão, for minha mão, eu creio que dá uns 18 a 20 centímetros. Então imagine, por mais ansioso que você esteja, desde que você já cresceu o que tinha de crescer, que gente adulta não cresce mais, por mais ansioso que você esteja e esse sofrimento pela sua estatura, se você já é homem, já é mulher e tem 1,60 m, você vai continuar com 1,60 m. É mais fácil você diminuir do que crescer. Mas você vai continuar com 1,60 m. A sua ansiedade, a sua preocupação, você sonhar o dia todo, estar preocupado, mas eu tenho que crescer, isso não vai acrescentar nada à sua estatura. Então aqui Jesus está usando esses exemplos simples para nos ensinar que qual de vocês, que por mais ansiosos que estejam, pode acrescentar um côvado ou um palmo à sua estatura? Não. Vocês, ainda que queiram, vocês não têm poder de acrescentar nada. Assim é a vida de vocês. Vocês têm que lutar, têm que batalhar, mas o amanhã, o futuro, não depende de vocês. Vocês não têm controle sobre o futuro. O que vai acontecer daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, se vai chover, se não vai chover, se vai ter emprego, se não vai ter, isso não depende de você. Então, nesses aspectos aqui, Jesus está ensinando que aquilo que não é da nossa alçada, que não compete a nós, nós temos que descansar inteiramente na provisão divina. Esse é o ensinamento de Cristo desse texto. Louvado seja o nome do Senhor. Verso número 28. Vou começar a correr um pouco, porque está começando a chover aqui, e o risco da energia ir embora, ele é algo provável, não que vá sempre, mas pode acontecer. Também trovão, zoada, barulho da chuva, de uma forma mais que venha até atrapalhar aqui a gravação do vídeo. Mas se vier uma chuva, está em bom tempo, Deus sabe o quanto nós estamos precisando. Bem, aí o verso de número 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, um dos homens mais ricos da terra, o grande e poderoso rei Salomão, o rei de Israel,
Eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um desses lírios lá do campo, que nasce lá no campo, não tem ninguém lá molhando todo dia, não tem ninguém cuidando. Simplesmente, aqui eu acho interessante o exemplo, o que ele traz aqui à memória exatamente em relação a um lírio que está lá no campo. A ideia não é um jardim, é um lírio que nasce lá no campo, como eles crescem sem necessariamente a interferência humana de um cuidado diário. Então os lírios que eles crescem lá no campo, eles não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem o rei Salomão, com todo o seu poder, com toda a sua glória, invejada por muitos reis, nem Salomão se vestiu como um lírio do campo. Ou seja, Deus cuida de um lírio do campo. Imagine o cuidado que Deus não tem por vocês, imagem e semelhança de Deus. Verso 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Aqui já é uma exortação, aqui uma palavra de incentivo, de erguer a cabeça, que esse é o sentido da exortação, não é destruir, é levantar alguém. Ou seja, se um lírio do campo que não fia, não trabalha, se veste com tanta beleza. Eu me veio à memória aqui alguns vídeos que a gente vê de aves e árvores lindas, 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 que é bem mais, não podemos dizer que é uma obra de arte, porque a arte imita a vida, não é a vida que imita a arte, é a arte que imita a vida, mas são coisas assim que às vezes a gente observa assim determinados aves com determinados tipos de pavão, por exemplo, determinadas plantas que florescem, coisas assim que é algo quase que inimaginável. Assim, a gente não consegue nem imaginar o que a riqueza que há no universo, as belezas que há no universo, que às vezes você vê um vídeo, você vê uma fotografia, você pensa que é algo que alguém pintou assim, algo fora da realidade, uma questão da imaginação humana, e não algo que está distante da concepção. Porque imaginar, você pode imaginar qualquer coisa, agora conceber é totalmente diferente. Eu posso imaginar um cavalo com chifre, eu posso imaginar um cavalo com chifre, mas eu não posso conceber um cavalo com chifre, porque isso não faz parte da realidade. Então há coisas na natureza que parece que são inimagináveis. A beleza, a riqueza que Deus deu ao homem, e às vezes nós apreciamos tanta coisa e o nosso tempo que nós temos aqui na Terra, ele não é o suficiente para desfrutar de toda a beleza, toda a riqueza que Deus deu ao homem. Às vezes o homem trabalha, chega o tempo dele alcançar uma aposentadoria, para ele ter um tempo para conhecer o seu país, conhecer, desfrutar da vida, ele quer morrer no trabalho. Aquela preocupação de ter, aquela ansiedade, não, o tempo que eu tenho que manter um padrão de vida, e ele não sabe viver. Aí ele luta o tempo todo, e quando chega na velhice, o que ele ganhou ele vai gastar com a enfermidade, e o dinheiro não compra a saúde, o dinheiro não compra uma noite de sono bem dormida, o dinheiro não compra nada disso, gente. E aqui o Senhor está nos ensinando como nós devemos viver, descansados no cuidado, na provisão divina. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Isto é maravilhoso, esse ensinamento de Jesus. Portanto, nem Salomão se vestiu como as aves do campo, como o lírio do campo. E aí ele diz, olha aí vocês, deu esse lírio do campo, essa erva que hoje existe, amanhã já murcha, já é arrancada, é lançado no fogo.
desaparece, vocês valem bem mais do que um lírio, do que uma erva do campo, homens de pequena fé, ou seja, homens que duvidam de Deus, homens que estão com ansiedade além do normal, que mostra uma falta de confiança em Deus. É isso que Jesus está ensinando. Aí o verso 31, o texto fecha dizendo: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Tem pessoas que andam assim: o que eu vou comer amanhã, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Aqui, esses três elementos, o que beber, o que comer, o que vestir, simboliza todos os demais cuidados. Que emprego eu vou ter, que formação eu vou ter, que cliente eu vou ter, será que eu vou ter o dinheiro do aluguel, vou ter o dinheiro do gás, vou ter o dinheiro da... Gente, se nós formos parar para preocupar com essas coisas, se amanhã eu vou estar empregado, se no mês que vem eu vou ter o dinheiro do aluguel, se eu vou ter o dinheiro do gás, se eu vou ter o dinheiro para pagar a conta de água, de luz, gente, você vai deixar de viver, você vai enlouquecer, sua vida se torna um inferno. Aí a ansiedade vai vir em grau elevadíssimo, e aí boa parte das doenças físicas que os homens desenvolvem hoje, nessa geração, é psicossomática, é porque a mente do homem, ele está tão ansioso, tão preocupado em querer fazer as coisas acontecer, ou manter um padrão além daquilo que é necessário, porque uma coisa são as nossas necessidades, que todo ser humano tem, e outra coisa é que o homem é moderno, hipermoderno, é um homem que cria necessidades. Se você for parar para perceber, muitas das coisas que você acha que tem necessidade, a maioria delas você não tem. O homem moderno é um homem que cria necessidades. O homem precisa do mínimo para viver. O homem precisa do mínimo para poder viver em paz, ter tranquilo, ter uma saúde mental boa, ter uma saúde física boa, ter uma vida tranquila. Você precisa do mínimo. Mas a questão é que nós queremos viver em torno daquilo que nos é imposto. Uma cultura do ter, do ajuntar, do querer competir com o outro, ter uma roupa igual ao outro, e aí você, no caso, o que é vendido hoje através dos meios de propagandas, na verdade você não está comprando um objeto para suprir uma necessidade, você está comprando um conceito. Hoje, que a maioria das coisas que você compra hoje, eu diria que cerca de 80% do que nós compramos hoje são conceitos. Você não compra coisas que você necessita. Você compra o conceito de ser descolado, o conceito de ser belo, o conceito de estar na moda, o conceito de estar atualizado, o conceito de pertencer ao grupo, o conceito de agradar o outro, e sempre o outro, o outro e o outro. É aquilo que é nos impostos. Mas nós vivemos numa sociedade onde as pessoas não percebem isso. E aqueles que nascem nessa geração, muito menos. Aqueles que ainda é de uma geração não tão antiga como a minha, anos 70, ainda percebe, entendeu? Que de fato boa parte daquilo que nós, as coisas pelas quais nós lutamos hoje, como se fosse necessidade, não são necessárias. Não são necessárias. A maioria das coisas que nós buscamos hoje são necessidades que nós criamos. E o homem atual, ele é um homem que a cada instante ele está criando uma nova necessidade. E o que é uma necessidade de fato? Necessidade é aquilo que você não pode viver sem ele. Isso que é necessidade. No demais, tudo aquilo que você cria como necessidade, mas que de fato você não precisa, são coisas contingentes. Então eu diria que a maioria das coisas que nós colocamos como necessárias na nossa vida, elas são contingentes, são coisas que nós podemos viver sem elas. Por mais estranho que pareça, por mais estranho que pareça. É claro, hoje nós vivemos dentro de um mundo dominado pela tecnologia,
pela internet, energia elétrica, tudo pronto. O homem hoje ele tem preguiça de pensar, tem preguiça de tirar o pé do chão. É uma sociedade já sedentária em excesso, em todo aspecto, inclusive para pensar. Hoje o homem ele não pensa. Hoje já existe aí o ChatGPT, acho que esse é o nome, que é usado hoje, trabalhos inteiros de universidades, mensagens bíblicas, o que você quiser. A inteligência artificial já te dá tudo pronto. Você nem precisa mais pensar. Aí temos uma geração de pessoas que estão emburrecendo. Por quê? Porque poucos dominam a tecnologia, a ciência, e os demais são dominados pela tecnologia. São pessoas que estamos hoje, enquanto professor posso dizer que estamos numa geração de pessoas que são analfabetas funcionais, inclusive muitos professores. Muitos que estão saindo da universidade que não sabem produzir um texto, não sabem interpretar um texto. Não tem um mínimo de senso crítico ao ler um livro e poder debater ideias. Não consegue debater ideias simplesmente porque já está acostumado com as necessidades que são criadas, uma necessidade de pensar todo mundo do mesmo jeito, de concordar todo mundo com a mesma coisa, uma necessidade de ter uma ideologia, isso inclusive dentro das igrejas. Uma necessidade de abraçar uma ideologia teológica, uma ideologia filosófica, uma ideologia política, e o homem ele está acomodado. Está acomodado, mas só que é um tipo de acomodação no sentido de usar a sua razão, o seu verdadeiro ser, desfrutar, de levar em conta o que há de mais importante, que é o corpo mais importante do que a veste, a vida mais importante do que o alimento, e nisso o homem cria necessidades, e essas necessidades só fazem com que o homem ele fique cada dia mais ansioso. Porque ele criou a necessidade hoje, e antes dele suprir essa necessidade, amanhã já há uma demanda de uma outra necessidade. E não é por acaso que nós vivemos no século das pessoas ansiosas e doentes de alma. Pessoas doentes mesmo. Por quê? Porque são pessoas que estão deparando com a construção de necessidades dias após dias. E é isso que Jesus ele está ensinando a combater. Não andem inquietos, preocupados com o que havia de comer, de beber, de vestir, se eu vou estar bem representado socialmente, bem colocado no grupo, porque meus colegas têm, eu também tenho que ter, meu vizinho tem, eu tenho que ter, o irmão da igreja tem, então eu preciso também ter. Essa competição desenfreada que já atingiu todos os âmbitos sociais, inclusive a igreja, enquanto organização, não enquanto organismo vivo, corpo de Cristo. Mas é necessário esse ensinamento, ele é bem mais abrangente do que o que nós podemos imaginar. E aqui eu faço também uma aplicação aqui em relação à igreja. Você que é líder de uma igreja, que percebe a dificuldade que hoje é manter uma igreja, a dificuldade que é manter uma igreja, principalmente dentro da palavra de Deus, não fique preocupado. A igreja não é tua, a igreja pertence a Deus. Você deve ter a preocupação dentro daquilo que compete a você enquanto líder, enquanto pastor, mas Deus ele é quem cuida da sua obra. Não fique preocupado, o que eu vou fazer para entreter as pessoas, para trazer o povo. Em primeiro lugar, que você não salva nem a sua alma. Você não consegue converter nem você. É uma obra que o Espírito Santo tem que fazer. Mas também não vá pelo caminho que muitos têm entrado. Infelizmente, isso tem descaracterizado o Evangelho, que é tentar fórmulas humanas, fórmulas mágicas, tornar a igreja um ambiente cultico, um centro de atração, de um marketing, de novidades constantes, para ser uma espécie de entretenimento, para atrair o povo, porque um dia isso acaba, Se a gente entrar por esse caminho, vai ter outro concorrente da fé que vai oferecer algo melhor, atrações melhor, e vai acabar indo para lá. Então a igreja, ela foi nascida no coração de Deus e ela foi criada para viver na dependência de Deus, na dependência do Espírito Santo.
A igreja, a promessa é de que a igreja ela foi edificada sobre Cristo. E quem faz a obra é o Espírito de Deus. Se a palavra de Deus, a oração, a consagração, o jejum, esses elementos básicos, se eles não forem suficientes para manter a igreja de pé, você nem adianta fazer qualquer coisa que seja fora disso aí, porque o seu trabalho será vão. Ah, mas agora a oração é uma coisa ultrapassada, é negócio de pregar a palavra. Se for viver dentro da Bíblia mesmo, quem é que vai querer se a igreja continuar pregando a Bíblia, falando contra o pecado, a prostituição, a homossexualidade, a mentira, o roubo, o adultério, quanto pecado, ninguém vai querer vir sim, mas o evangelho não muda. Pecado é pecado. Igreja é uma obra espiritual. Se a palavra de Deus ela não é mais suficiente para manter a igreja, não adianta você usar de estratégias de marketing humano que você vai construir tudo, menos a igreja de Cristo. Porque quem constrói a igreja de Cristo é o próprio Cristo. Ele é o fundamento e ele é o construtor. Nós somos apenas pedras para sermos lapidadas para fazer parte do edifício espiritual que é a morada de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, aqui está a lição para que nós possamos depender mais de Deus. Depender mais de Deus, porque exatamente agir dessa forma é agir como pessoas de pequena fé. Portanto, não andeis inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Porque essas coisas os homens sem Deus andam buscando. Mas vocês que têm conhecimento de Deus devem descansar na provisão de Deus, é claro, sem estar com os braços cruzados como um preguiçoso. Mas saber também que tem coisas que só mesmo Deus pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Indo agora para o comentário da lição, a introdução da lição nos apresenta. Nessa lição estudaremos a promessa de provisão para o crente em suas necessidades. Sabemos que a Bíblia revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Por isso, podemos afirmar que ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. À luz de Mateus 6, percebemos a importância que o Senhor dá a todas as esferas da natureza humana. Por isso, nessa lição, estudaremos acerca das instruções como promessas que o Senhor dá a respeito das inquietações e preocupações desta vida. Eu vou estar lendo e pontuando alguma coisa, caso eu não tenha contemplado aí no meu comentário. Primeiro tópico da lição, a provisão das necessidades básicas. Não fiqueis ansiosos, é o primeiro subtópico. No Sermão do Monte, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ensina sobre as esmolas, a oração, o jejum, dentre outros temas. Ele ensinou aos discípulos a respeito de não vivermos de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da vida, pois o Deus que provê para todos os animais e os vegetais cuida também das necessidades básicas e emocionais e espirituais do ser humano. Aqui, Sermão do Monte, onde muitos temas são pregados, como o jejum, a oração, a esmola. É um sermão, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que vale a pena você ler, tanto você cristão como não cristão, leia esses 3 capítulos, 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, que é o famoso Sermão do Monte, alguns chamam Sermão da Montanha, mas na verdade era um monte, que Jesus vai estar exatamente ali dando uma amostra da sua teologia, do seu ensinamento teológico. E dentre os vários ensinamentos, ele vai exatamente trazer esse ensinamento que nós falamos aqui, exatamente no tocante aos cuidados com essa vida, às preocupações, e mostrando que o Senhor é o Deus que provê as necessidades daqueles que nele confiam. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, dentro desse sermão nós temos aqui esse ensinamento de não vivermos
de maneira assim ansiosa, preocupadas com as coisas dessa vida. Porque Deus, Ele cuida das nossas necessidades básicas, espirituais, emocionais, físicas. Deus, Ele cuida de nós em todos os aspectos falando. Por isso, nosso Senhor Jesus afirmou: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, pelo que haver de vestir ou beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haver de vestir. Ou seja, porque Deus, Ele cuida de cada um de nós, como cuida das aves e dos lírios do campo. Louvado seja Deus. Subtópico 2. Provisão do alimento diário. No versículo 26, Jesus faz referência às aves dos céus, que não semeiam, não cegam, nem fazem estoque de comida, mas o Pai Celestial provê o seu alimento diário, como nós já falamos. Essa belíssima imagem bíblica nos lembra de que, se Deus olha para os animais, uma categoria inferior ao ser humano, no sentido da ordem da aproximação de Deus, vamos dizer assim, uma vez que o homem foi feito à imagem de Deus, temos a certeza de que Ele olha, Ele cuida e se relaciona com as pessoas. Dessa maneira, Ele sabe que não vivemos sem um alimento diário para nutrir o nosso corpo. Ainda assim, mesmo a respeito das necessidades mais básicas da vida, devemos aprender a confiar em Deus e a não ser dominados pela ansiedade. Ou seja, devemos aprender a confiar em Deus em todo aspecto da vida. Não deixar que a ansiedade domine o nosso espírito a ponto de adoecer o nosso corpo e nós perdemos o rumo. Nós deixarmos de enxergar que a nossa vida, Deus tem o controle sobre ela. Louvado seja o seu nome para sempre. Subtópico 3. Provisão da vestimenta. Da mesma forma, os versículos 28 e 30, o Senhor Jesus faz uma referência aos lírios do campo, que não compram nem produzem as suas roupas, mas o Pai Celestial os veste de maneira bela. Em relação ao ser humano, Deus interage de uma maneira muito pessoal com ele, de modo que também lhe provê as vestimentas. A respeito dessa necessidade básica humana, devemos aprender a confiar em Deus e não nos deixar dominar pela ansiedade. Tanto o alimento diário quanto a vestimenta do corpo, Deus sabe de que necessitamos deles e por isso devemos fazer a nossa parte, sim, fazer a nossa parte, mas jamais permitir que a inquietação e a ansiedade domine os nossos corações no processo de buscar o que comer e o que vestir. Porque Deus, Ele cuida de nós, louvado seja o nome do Senhor. Ele cuida do ser humano, na verdade, de um modo geral. Tópico 2. A provisão das necessidades emocionais, ou para as necessidades emocionais. Somos seres integrais. A palavra é o primeiro subtópico. A palavra de Deus revela que somos corpo, mas também alma. Nesse sentido, além das necessidades físicas, temos necessidades emocionais. Portanto, somos seres inteiros. Assim sendo, o que passa na alma vai refletir no corpo do homem. É aquilo que eu falei, as doenças psicossomáticas. Uma adoece na alma, isso vai adoecer também o soma, o corpo. A alma, é a esfera responsável pelas emoções, pelos sentimentos. Ela se entristece, sente afeto, se alegra. Por isso, a mordomia da alma é indispensável para o nosso bem-estar completo. Ou seja, você deve ser um bom mordomo, você deve cuidar bem da tua alma. Porque se a tua alma não for bem, o teu corpo também não irá bem. O teu corpo irá sofrer se você não cuidar da sua alma. Eu diria, se há algo responsável pelo sofrimento da humanidade hoje, é exatamente porque os homens estão com a alma doente. Pelo pecado, pelos cuidados dessa vida, pela inversão de valores, e isso vai refletir na saúde física, sem sombra de dúvida nenhuma. A alma, é a esfera responsável pelas emoções, pelos sentimentos. Por isso, a mordomia da alma é indispensável para o nosso bem-estar completo. Assim como o corpo, a alma deve ser cuidada, preservada de maneira irrepreensível.
A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que devemos conservar irrepreensíveis para o Senhor espírito, alma e corpo. Ou seja, Deus se interessa no homem como um todo. A forma como lidamos com nós mesmos transborda para a forma como agimos com os outros. Isso aqui é bem interessante. Não sei se você já parou para pensar que a forma como você lida com você mesmo é a forma como vai refletir o seu comportamento com o outro. Se você é uma pessoa que cuida de si, você terá cuidado com o outro. Se você é uma pessoa que se ama, você também amará o outro. Mas se você não ama a si mesmo, você não ama o seu corpo, como é que você vai amar o próximo? Como é que você vai demonstrar empatia, cuidado? Como é que você vai sentir a dor do outro se você nem sequer conhece, nem sequer se importa com você? Então isso é muito importante. A maneira como você trata você mesmo vai refletir na maneira como você enxerga o outro. Eu achei isso aqui muito, muito importante, muito importante. Subtópico 2. A ansiedade no mundo. As palavras de Jesus em Mateus 6 são bem atuais. Ele trata das preocupações e inquietudes das pessoas no processo de decisões. O nosso Senhor nos alerta para o fato de a ansiedade poder nos prejudicar. De acordo com os dados da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, o transtorno de ansiedade, bem como outros transtornos mentais, atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. 300 milhões de pessoas no mundo. E o Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade, pois ela afeta cerca de 18,6 milhões de pessoas, no caso no Brasil, conforme dados da OPAS. Esses dados mostram um pouco da ausência de paz no mundo e como as inquietações estão bem presentes na vida das pessoas. Falta de dependência de Deus, quando a ansiedade ela ultrapassa os limites da normalidade, vamos dizer assim. Já que a ansiedade faz parte do ser humano, mas o desespero pelo que vai nos acontecer, isso já é algo que temos, a não ser que seja uma síndrome, alguma coisa patológica. Tem pessoas que nascem com determinados transtornos e aí tem que ser tratado mesmo por medicamentos, mas tem casos que é exatamente essa corrida que é imposta ao homem da atualidade. Isso deve ser tratado. A solução para a ansiedade. A nossa solução sempre está em Jesus. Não há enfermidade que ele não possa curar, mesmo as emocionais, sem sombra de dúvida. Eu sou uma grande testemunha que Deus cura. Ele cura as nossas enfermidades da alma. Quanto Deus tem me curado. Deus tem me curado, tem me sustentado e tem sido meu único, vamos dizer assim, refúgio e fortaleza no tempo da angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele cura, ele é a solução para todos os problemas, ele pode curar a tua alma. Ao longo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina a cuidar do que pensamos, que faz parte do tratamento da alma, cuidar que a nossa mente seja povoada pela palavra de Deus, pelos ensinos de Cristo. Isso é um tratamento para o nosso espírito, para a nossa alma. Então Paulo ensina a guardar, cuidar dos pensamentos, a guardar o coração e sentimento de toda inquietação, a lançar a nossa ansiedade em Deus e descansar nele. Ou seja, apresenta as tuas ansiedades ao Senhor. Senhor, estou ansioso. Estou dessa forma, cuida dessa área, me ajude nessa área, porque aqui o psicólogo não dá conta, aqui o medicamento que o psiquiatra passa já não está resolvendo mais. E certamente Deus, ele há de cuidar de você. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará, o Deus cuidará de ti. Hino lindo da harpa cristã.
uma linda poesia. Assim, pela palavra de Deus, sabemos que as enfermidades emocionais podem trazer prejuízos grandes para a nossa vida. Por isso a Bíblia nos alerta a respeito do cuidado que devemos ter com a nossa alma. O nosso Deus nos assegura a vitória também sobre a ansiedade. Louvado seja o nome do Senhor. Por fim, o último tópico. A provisão das necessidades ou para as necessidades espirituais. Primeiro subtópico. A maior de todas as necessidades humanas, que é a necessidade de salvação. Cristo foi e é a provisão de Deus para a salvação da raça humana. Então você que ainda não teve um encontro com Cristo, que ainda não voltou a se aliançar com Deus, já que o homem pecou e se tornou inimigo de Deus, Cristo, ele é a nossa aliança com Deus. Cristo, através da sua morte, a sua vida, morte e ressurreição, ele veio formar uma nova aliança do homem que havia pecado, afastado de Deus. Mas agora, assim como o pecado entrou por meio de um homem, o pecado entrou no mundo, por meio de Cristo, a graça de Deus é oferecida a todo mundo e ela está à tua disposição. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro subtópico, necessidade de salvação. Além de ser corpo e alma, o ser humano também é espírito, por isso temos necessidades espirituais. A maior delas é a salvação. Essa necessidade foi causada pelo pecado devido à queda dos nossos primeiros pais. Essa necessidade não é apenas de um indivíduo, mas de toda a humanidade que carece de salvação. Assim, tudo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário providenciou a salvação e preencheu as necessidades espirituais do ser humano. Ou seja, somente Cristo pode preencher a necessidade do homem. A religião não pode fazer isso. As ideias teológicas ou filosóficas não pode, psicólogo não pode, ser algum, ideologia alguma, pode preencher o vazio que há no espírito do homem. A sede de Deus no homem começa no espírito do homem, que é a sua consciência, que é o lugar onde Deus deve começar a ser gerado no homem. O homem tem um espírito, uma alma e um corpo. Então, para aqueles que são tricotomistas, como eu creio, que o homem é composto de espírito, alma e corpo, Deus começa a ser gerado no teu espírito. E daí ele vai sendo gerado na sua alma e vai manifestando no teu corpo a nova vida que você recebeu da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Cristo providenciou todas as provisões para nosso espírito, principalmente, depois para a nossa alma também o Senhor quer trabalhar e também Ele cuida, é claro, do nosso corpo. Subtópico 2. Necessidade da presença e direção de Deus. Outra necessidade espiritual, nós necessitamos da salvação. Jesus está aí. Agora é preciso que esse Jesus ele passe a fazer parte de nós, que é exatamente a presença de Deus na nossa vida. Não podemos viver sem a presença de Deus. Não basta saber que Jesus é o Salvador. É preciso recebê-lo na sua vida. Ele é o Deus encarnado que quer morar em você através do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a necessidade da presença e direção de Deus. Outra necessidade espiritual de que o ser humano tem é da presença e da direção de Deus na vida. A cada dia que passa, precisamos buscar a presença de Deus mediante a oração para fazer a sua vontade em nossa vida. Além dessa preciosa presença, precisamos também da direção divina em nossa jornada, no dia a dia. Precisamos de Deus. De tempos em tempos, precisamos tomar decisões, fazer escolhas e agir. Por isso, não podemos fazer nada sem a direção divina. Por isso, nós temos o Espírito Santo, o nosso ajudador, e a palavra como um bússola. O Espírito Santo nos ilumina o entendimento das Escrituras e por isso nos guia em tudo. Ele preenche essa necessidade espiritual.
Então o Espírito Santo é exatamente o agente de Deus que vai trazer a presença de Deus para dentro de nós, que vai aplicar a palavra de Deus em nossos corações e dirigir a nossa vida segundo a vontade de Deus. Portanto, nós temos necessidade da presença de Deus. E por fim, o último subtópico, necessidade do Espírito Santo. Não só da presença de Deus em nossa vida, mas que o Espírito Santo ele venha morar, não só nos visitar, não só nos instruir na palavra, mas ele venha morar, habitar em nós, o próprio Deus habitando em nós. A direção do Espírito é indispensável. Mais fundamental ainda é a presença do próprio Espírito em nós. Já dizia o salmista: não retires de mim o teu Espírito Santo. Para cumprir a sua missão na terra, o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Da mesma forma ocorre conosco, pois só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem vai te convencer e te converter é o Espírito Santo. Não fique nessa mentalidade maligna de achar que quando você estiver pronto, você vai procurar Jesus. Tu não vai estar pronto nunca. A salvação não é um mérito seu. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E o agente que aplica a salvação em nossas vidas é o Espírito Santo. Portanto, você tem que buscar a Deus, se permitir ser alcançado por Deus e deixar que o Espírito Santo venha morar na tua vida. Porque somente com a presença do Espírito Santo é que você vai de fato se tornar uma nova criatura e passar a ser a habitação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, da mesma forma, ocorre conosco, pois só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo pode nos capacitar para evangelizar de maneira eficaz, e até as nossas intercessões não serão bem-sucedidas sem a ação poderosa do Espírito Santo. Ou seja, até as nossas orações, nós dependemos da intercessão do Espírito Santo. Sem essa obra, a igreja não pode avançar. A igreja sem o Espírito Santo não é igreja. Igreja é uma obra do Espírito Santo, não é uma obra de marketing, não é uma obra do homem. A igreja é uma obra do Espírito, é a obra santa do Espírito que ninguém pode deter. Essa obra santa do Espírito ninguém detém, mas se ela de fato ser uma obra do Espírito. O Espírito Santo provê a nossa necessidade espiritual. Nós vimos aqui na lição a provisão para a necessidade física, para a necessidade da alma e para a necessidade do nosso espírito. Ou seja, o Senhor provê todas as nossas necessidades. E por fim, a conclusão. O nosso Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, provê todas as nossas necessidades, quer de natureza física, quer emocional ou espiritual, pois Deus nos trata como pessoas inteiras. Deus te enxerga por completo. Deus não enxerga só lá uma alma, um espírito, um corpo. Não. Deus te enxerga completo, espírito, alma e corpo. Deus se interessa por você como um todo. Então não adianta, eu vou entregar só meu corpo a Cristo, virar um religioso, vou entregar só a minha mente, a minha alma, meus pensamentos, ou o meu coração é de Jesus, o resto não importa. Não. O Senhor tem que habitar em você, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Todo o seu ser deve ser preenchido pela presença de Deus. O nosso Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, provê todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais, pois Deus nos trata de maneira integral. Dessa maneira, somos convidados a colocar cada área do nosso ser em plena dependência de Deus. De fato, não deixaremos de enfrentar desafios, de tomar decisões arriscadas. Contudo, podemos descansar em Deus e mediante a presença e direção do Espírito, experimentar um período de plenitude em sua
presença. Que maravilha essa lição. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Espero que você tenha sido abençoado poderosamente através desse ensinamento. Você que está vivendo um momento de dificuldade, um momento de muita aflição na sua alma, no seu espírito, necessidade física, quer dizer para você que Deus, ele tem interesse na sua vida. Deus, ele é o teu Criador. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não estou falando de mudar de religião. Estou falando de reconhecer a Deus como dono da tua vida. E certamente Deus há de cuidar de você. Você que está distanciado dos caminhos do Senhor, volte enquanto é tempo. Você que nunca experimentou o que é ser cristão, mas já tem um preconceito, uma resistência, você não sabe o que você está perdendo. Prove e você verá que o Senhor é bom. Eu, graças a Deus, já provei desse Deus há muito tempo e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. A melhor escolha. E se você quer um conselho de um amigo, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Deixe esse conselho para você que está vacilando na fé, para você que ainda não serve a Cristo, para você, meu aluno, minha querida aluna, aí você inscrito aí no meu canal, que acompanha o meu trabalho, você que está ouvindo o vídeo pela primeira vez. Jesus é maravilhoso, gente. Jesus é maravilhoso. Está debaixo do cuidado, da proteção de Deus, não existe algo melhor. Não existe algo melhor do que ser amigo de Deus. Então, deixa um apelo a você. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, pai, mãe, filho, queridos adolescentes. Deus fará coisas inimagináveis na sua vida. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela tua atenção. Que a graça e a paz de Cristo siga sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a tua saúde, sobre a tua alma, as tuas emoções, o teu espírito. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Um abraço, graça e paz a todos vós, em nome de Jesus.